Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de João, capítulo 2. No Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos acompanhar aí do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, do 1 até o 2, capítulo 2, verso 1 até o 11. Alguns irmãos terminando de achar. Vamos fazer a leitura? Preste atenção aí na sua Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Que Deus nos guie com graça, com misericórdia, diante da tua palavra. Meus irmãos, o escrito de João, já é sabido de nós, é o 4º evangelho. Acredita-se que esse foi realmente o último registro acerca da vida de Cristo, o último registro que fala acerca dos feitos do Senhor. Um evangelho de linguagem simples, mas profundo na exposição da pessoa de Cristo. Muitos dizem que o mais profundo deles. Embora o texto não fale, há indícios que nos levam a crer que esse evangelho foi escrito por uma testemunha ocular, tanto da vida como dos feitos, como do ministério propriamente dito de Cristo, de Jesus. Nós geralmente costumamos atribuir esse escrito ao próprio João, que leva o nome do livro, o discípulo a quem Jesus amava. Autor de mais 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, e também do Apocalipse. O propósito desse livro, ele está bem claro, lá no capítulo 20 de João. Se você quiser abrir rapidinho e depois voltar para o capítulo 2, só para a gente se situar naquilo que creio ser a intenção maior do autor com o seu escrito. 20, 30 e 31, que diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você pode voltar lá para o capítulo 2. Esse creio ser o cerne desse escrito de João, o livro como um todo. O livro nos chama à crença, o livro chama para que a gente creia. Crer no registro dos sinais que autenticam poder, majestade e glória de Deus, mas não somente isso, nos convida também a continuar crendo. É um duplo propósito, porque quando eu creio, a minha vida se rende a Cristo. Eu creio que Cristo pode dar um jeito na minha circunstância. Eu creio que Cristo pode salvar a minha vida. E assim a minha vida é rendida diante do Senhor, porque eu creio no seu nome.
Mas eu creio também que esse livro tem um propósito muito mais amplo. Porque, ao mesmo modo que ele traz vida para Jesus, vidas a Cristo, ele também mantém essas vidas diante de Cristo. Vidas que permanecem rendidas a Cristo. Vidas que continuam crendo em seu nome. Creio ser o objetivo primordial desse livro. E o texto que nós lemos, capítulo 2, esse primeiro trecho, ele é o primeiro de uma sucessão de atos miraculosos do Senhor. Jesus operou diversos milagres, e esse é o primeiro deles. João registra esses atos para mostrar aos leitores do seu tempo, aquele povo que ele queria alcançar primariamente, que Cristo é sim o Messias prometido, e muito mais do que isso, ele é o próprio Deus, ele estava no princípio com Deus, o Verbo eterno, a luz do mundo. E aqui estamos então, diante o primeiro milagre público de Cristo, que tem por fim autenticar também isso para nós hoje. Verso 1 e 2, vamos ao texto novamente para que a gente consiga discorrer um pouquinho mais sobre isso. Diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Ou 3 dias depois, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. João, o evangelista, nos dá uma data. O seu relato parece algo minucioso, como se ele tivesse um diário bem feito e ele andasse com aquele diário atrás de Cristo. E conforme Cristo realizava os seus atos, João então registrava no seu diário. E depois ele compila tudo isso e nos deixa o Evangelho de João. Um relato minucioso que se faz daquilo que Cristo fazia. Dizem alguns estudiosos que não se passou nenhum dia em que Cristo realizasse alguma maravilha. E a gente acompanha o livro de João, nós podemos observar nesse relato. Caná, essa cidade, ficava cerca de 15 quilômetros de Nazaré. Nazaré foi onde o nosso Senhor Jesus onde o nosso Senhor Jesus cresceu, onde ele viveu os seus primeiros passos, a sua infância. Muito provavelmente Maria, mãe de Jesus, fosse amiga ou talvez parente daquela família que estava casando ali os seus entes queridos, os seus filhos. Isso explicava porque Maria já estava ali. Isso também explica porque o próprio Jesus e os seus discípulos também foram convidados para aquela festa de casamento. Verso 3 ao 5, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Os casamentos judaicos, eles eram costumeiramente ocasiões de muita importância social. Era a festa do momento. Os casamentos, eles eram muito importantes diante das pessoas, assim como é hoje. As festas, naquele tempo, duravam aproximadamente 7 dias. Eu acho que daí que vem aquela palavra comemorar, né? Porque o povo comia e morava, né? 7 dias era um espaço bem grande de tempo. Curioso que a família do noivo era responsável por suprir todas as necessidades dos convidados durante a celebração, durante 7 dias ininterruptos. Comida, bebida, moradia, não era fácil. Eu tenho um menino, ainda bem que eu não sou judeu e não vivo mais naquele tempo. Meus irmãos, se Maria era de fato amigo daquela família, dá para a gente entender talvez o porquê dela tentar intervir quando o vinho acaba. Ela estava, na verdade, tentando livrar os seus amigos de um constrangimento. Constrangimento de não conseguir atender bem os seus convidados. Você chama pessoas para a sua festa e, de repente, no decorrer daquela festa, lá pelo 5º dia, digamos assim, acaba a comida, acaba o vinho. Como que fica as coisas? Como que fica a sua cara?
no chão, né? Por isso, Maria se achega a Jesus. Talvez algo que para nós seja simples, não fosse para os judeus daquele tempo. Para um judeu daquele tempo, o vinho simbolizava muito mais do que uma bebida. Era muito mais do que um acompanhamento para uma comida. Muito mais do que um refrigerante para os crentes modernos. Para o judeu daquele tempo, o vinho simbolizava alegria. Ter vinho em uma festa era essencial. Uma festa sem vinho, meus irmãos, não era festa. O salmista reflete essa ideia lá no Salmo 104:15. E o vinho alegra o coração do homem. Se tomar muito, alegra até demais, né? Mas o fato, meus irmãos, é que para aquele povo, vinho representava alegria. E a ausência dele, nós podemos, então, obviamente, chegar à conclusão de que demonstrava tristeza. Se o vinho para nós simboliza estarmos alegres, simboliza alegria, a falta desse vinho, então, demonstra que nós não estamos contentes, que nós não estamos felizes, que a alegria se foi. Muitos dizem que aqui Jesus foi meio abrupto, meio bruto com sua mãe. E de fato, quando a gente lê as traduções, parece que Jesus não responde a sua mãe de uma forma muito simpática. Mas fica tranquilo, filhinho, filhinha, isso não é desculpa para você responder mamãe nem papai, tá bom? Na verdade, a colocação trazida por algumas versões é que dá essa impressão. Jesus diz, né, o que tenho eu contigo, mulher? Mas isso não implica em falta de zelo ou respeito para com Maria. Se a gente olhar lá no capítulo 19 do mesmo escrito de João, o verso 26, a gente vê Jesus usando a mesma forma de tratamento, só que em outra circunstância. Era um tratamento habitual, e creio, e alguns estudiosos, né, creem que também respeitoso. O que vemos, meus irmãos, parece ser um lembrete de Cristo à sua mãe terrena. O que vemos parece ser um lembrete de que o antigo relacionamento dos dois chegara ao fim. Maria não podia agora interferir na missão de Cristo, porque Cristo tinha uma missão e estava debaixo dos propósitos do seu Pai Celeste. Jesus então responde a ela dizendo, não é chegada a minha hora. Meus irmãos, Cristo e somente Ele sabia o momento exato, a hora certa de agir. E como uma serva do Senhor, que Maria sempre foi, que sabia do seu papel, não discutiu. Muito ao contrário, Maria ordena então que os servos que serviam naquele casamento fizessem a partir de então tudo aquilo que Cristo os ordenasse. Ela pediu que eles obedecessem, pois sabia que era das mãos de Cristo que viria a provisão. Interessante que a mesma fala usada quando Maria fala aos servos, nos remete a algo semelhante que aconteceu lá no passado, com José alimentando o povo que estava faminto naquele tempo difícil. Maria sabia que Cristo era o Messias vindouro. Cristo era aquele pelo qual o Antigo Testamento apontava. E sabia que das mãos de Cristo Jesus viria a provisão. Maria demonstra, antes de tudo, a sua confiança em Cristo Jesus. Mesmo antes do milagre estar pronto, estar feito. Duas aplicações bem práticas desse pequeno trecho para nós, meus irmãos. De pronto é que Cristo sabe a hora certa. Por mais que a circunstância nos traga tormento, por mais que a gente enfrente dificuldade, a gente precisa saber que quem comanda o tempo não somos nós. Nós não somos Senhor do tempo. Por mais justo que seja o seu pedido, por mais justa que seja a sua aflição diante de Deus, nunca cabe a nós questioná-lo. Nós podemos sim e devemos tentar entendê-lo, mas nunca questioná-lo.
Ele é Senhor do tempo. Ele tem sobre as suas mãos as nossas vidas e, por conseguinte, as nossas questões. O Senhor sabe a hora certa, Cristo sabe quando Ele deve agir. Uma outra questão muito interessante que a gente precisa absorver, da atitude de Maria, é que precisamos confiar. Cristo sabe o tempo exato, por isso devemos confiar. Porque quando a gente está diante de uma situação complicada como a do casamento, a gente costuma se abater, porque a gente vê que a desgraça é iminente, a gente vê que não vai dar certo, a gente vê que a coisa doce vai ficar azeda, e a gente começa então a desanimar com aquilo. Meus irmãos, quando nos achegamos a Deus, e a gente deposita diante dEle aquela angústia, aquela questão que aflige, parece que Ele não nos ouve. Como isso é difícil. Apesar de tudo, nesses momentos, nós precisamos seguir o conselho de Maria. Temos que ser todos marianos nesse aspecto, só nesse. Precisamos seguir o conselho daquela mulher. Façam tudo o que Ele vos disser. Precisamos confiar em Jesus. Precisamos fazer tudo aquilo que Ele nos mandar. Continuando no texto, verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia aqui eu já estou lendo uma outra versão que explica um pouco mais. Cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior então é servido, mas você guardou o melhor até agora. Meus irmãos, talhas eram vasos de pedras, onde se guardavam água, Eram botijas, vasos, onde os judeus colocavam água ali. E o objetivo dessas talhas era que, com aquela água, eles pudessem então se purificar de algo que eles haviam feito e que era considerado impuro pela lei. Mas não somente isso, como eles tinham essa questão cerimonial, essa questão da lei, eles costumavam ser bastante asseados. A gente sabe que certa feita Jesus foi indagado porque os seus discípulos não lavaram as mãos. E aí a gente entende um pouquinho melhor dessa cultura. Eles tinham o hábito saudável, diria por passagem, de lavar as suas mãos antes das refeições. E as talhas serviam para que eles se limpassem. As talhas serviam para que eles se purificassem, caso estivessem vindo de algo que era impuro. Em cada vaso desse cabia algo em torno de 100 litros. Então a gente tem aqui pelo menos algo em torno de 600 litros de capacidade. Uma caixa d'água comum tem uns 500 litros, então é mais que uma caixa d'água comum de água, dividido em 6 vasos. Jesus então manda que aqueles servos encham todas aquelas talhas, aqueles vasos. E repentinamente, ao passo que aqueles vasos eram cheios de água, o milagre acontece. Não houve jeitinhos, simples e discreto, foi o modo de Jesus agir. Jesus transformou toda aquela água que os servos colocaram em vinho, sem abracadabra, sem diz-que-me-diz-que, sem alakazam. Jesus então mandou que eles levassem o vinho para o mestre-sala, uma espécie de anfitrião da festa, algo semelhante àquilo que a gente tem como cerimonial nos dias de hoje. Alguém que cuidava das questões importantes ali da festa. E existia um costume muito comum naquele tempo.
Eu acho que tem gente que faz isso até os dias de hoje. Você começava então dando a melhor bebida, e as pessoas se saboreavam com a melhor bebida, e depois, à medida que as pessoas vão se enchendo daquilo, aquela coisa, barriga cheia, né? Qualquer coisa tem defeito, né? Você põe então a bebida de segunda qualidade, porque as pessoas já estão cheias, estão fartas, elas não vão fazer tanta diferença daquilo que vem depois. Quando o mestre Sala prova aquele vinho que Jesus mandou os servos darem para ele, ele ficou admirado. O vinho que Jesus fizera era melhor do que o melhor vinho que havia sido servido na festa. O anfitrião se admirou tanto desse fato que ele pensava que o noivo havia guardado o melhor para o final, diferente daquilo que as pessoas faziam. E o verso 11 nos diz: e esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, nós precisamos compreender que com este milagre Cristo nos mostra quem Ele é. Ao revelar a sua glória, Ele também nos ensina lições preciosas que devem aquecer o nosso coração nesta manhã fria. E a primeira delas que eu quero deixar para vocês é que Jesus não carece de métodos. O seu poder lhe basta. Em momentos, em dias em que vivemos, onde métodos humanos querem guiar a vida do povo de Deus, onde métodos criados por homens falhos, que padecem, que erram constantemente, entram na vida da igreja e querem te dar como o povo de Deus tem que viver. Cristo não carece disso. Cristo agiu discretamente, sem rodeios, porém, de modo sobrenatural. Meus irmãos, isso nos mostra que tem muita gente preocupada com barulho, com questões que Jesus não se preocupou. Tem crente fazendo estardalhaço para nada. Vai orar para cura, acha que tem que passar um olhinho vindo de Israel. Vai orar por uma questão difícil, acha que precisa ir na campanha das 7 semanas de Naamã na igrejinha do bairro. E na descapetização, existe isso, não é piada, isso existe, tem igreja que faz isso. Meus irmãos, Jesus operou algo miraculoso. Nós não podemos crer nisso, nós não devemos ir em função disso. O Cristo que age de modo sobrenatural, Ele não carece do nosso barulho não, Ele se basta. Lata vazia faz muito barulho, mais do que cheia inclusive. Então não é no nosso desempenho, o poder e a glória são exclusivas de Cristo. Peça, porém, espere e confie. De outro lado também, meus irmãos, nós não podemos ser céticos. Não há como manipular a matéria do nada. Cristo Jesus pega a água e do nada, em questões de segundos, a transforma em vinho. Qualquer um aqui sabe minimamente que vinho é um processo longo. O vinho demora muito tempo para ser feito. Um bom vinho, então, como aquele que Jesus fez, ele leva-se anos para ficar pronto. Depois de pronto, as pessoas costumam guardar eles, né, nas adegas e fica lá por tanto tempo envelhecendo para que aquele vinho possa ficar bom. Transformar água em vinho, meus irmãos, é algo extraordinariamente sobrenatural. Jesus fez algo sobrenatural. Cristo agiu de modo miraculoso. Isso demonstra que Ele é sim o Todo-Poderoso. Portanto, te convoco nessa manhã, não deixe de crer num Cristo poderoso, não deixe de crer num Cristo que é soberano, que tem poder para realizar aquilo que Ele quer. Cristo mostra a sua glória agindo de forma sobrenatural. Ele fez e Ele faz milagres. E Ele mostra quem Ele é a realizar seus grandes feitos.
E nós cremos em seu nome por conta disso também. Uma segunda lição, meus irmãos, é que Jesus estava num casamento. E as bodas são sempre um momento de grande festa, de grande alegria, de regozijo. E estes momentos são comemorados por belos banquetes. Quando Cristo realiza esse milagre, Ele demonstra também que nele podemos participar de uma grande ceia. Por meio de Cristo podemos sim ser participantes de um grande banquete. Só que diferente de uma festa judaica que dura 7 dias, ou de uma festa moderna que dura algumas horas, esta pela qual nós somos convidados por Cristo, ela não tem fim. No casamento de Caná, meus irmãos, Jesus é apresentado como um porta-voz da alegria. Ele é aquele que está de vida de uma religião sem Deus, distante do Criador. Mas não somente isso, mostra que é resultado direto do pecado, que sempre atrapalhou a nossa comunhão com Deus. O homem sempre foi distanciado do Senhor por meio de seu pecado. Ora, não é isso que a gente vê desde a queda, desde o Éden? Por isso que João nos lembra das palavras de Cristo no capítulo 8, no verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Essa é a nossa situação, gente. Se nós não crermos em Cristo, logo não temos esperança. Se não temos a Cristo, logo aquilo que parecia uma festa, uma hora acaba. Logo aquilo que parecia alegria, uma hora se vai. Logo aquilo que parecia bom, uma hora torna-se ruim. E não fica resquício de coisa boa. Porque o pecado envergonha, tira a alegria, rouba a paz. Porque o pecado mata. Cristo nos mostra com este milagre, em meio à festa, alegria de novo. Cristo refaz, e Ele não faz isso de qualquer jeito. Ele refaz garantindo um júbilo continuado. Quando a água se torna em vinho, nos lembramos que Ele é a água da vida. É aquele que, quem beber dessa água nunca, jamais terá sede. João 4,14. Mas aquele que beber da água que Ele der, nunca terá sede. Porque a água que Ele der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O vinho depositado sobre as talhas, meus irmãos, nos mostra o que foi feito por meio de seu sangue. Não por nossos esforços. Não por aquilo que um dia as nossas mãos ousaram alcançar. Mas apenas e exclusivamente por meio do seu sangue é que somos purificados de uma vez por todas. E aí isso me remete a uma fala de João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, do 7 ao 9. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele então é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É no sangue de Cristo que somos purificados. Para você que está em Cristo, este é um momento ímpar. Não mágico, mas muito importante. Participar da ceia do Senhor nos traz essa realidade. A realidade que Cristo nos trouxe para a sua luz. Que Cristo nos trouxe para a comunhão dos santos. Portanto, note bem, portanto, andar na luz, uma vida pura, purificada, de retidão, e manter comunhão com os santos,
ter paz uns com os outros, nos relacionarmos, nos amarmos. São implicações práticas para participarmos desse momento de forma digna. E é isso que Paulo vai nos falar no próprio texto da ceia. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim, no imperativo, eu creio, coma do pão e beba do cálice. Quero convidar você nesse instante a falar com o Senhor. Quero convidar você a abaixar sua cabeça e a falar com Deus. Quero que você examine o seu coração. Enquanto o pastor Marcos, o pastor Jonas vêm aqui à frente, junto com os diáconos, quero que você, no silêncio do teu canto, fale com Deus, fale com teu Pai. Se há algo incoerente no que tange ao andar na luz, você precisa ter com Deus nesta manhã. Se há algo incoerente no que tange a ter comunhão com os santos, você precisa ter com Deus também nesta manhã. Por isso é momento de nos achegarmos diante dEle, para que participemos desse momento precioso entre nós, de modo digno, de modo a agradar ao Pai. Se há erro, é momento de nos arrependermos, pedir perdão e participarmos, porque essa é a obra de Cristo, obra graciosa, que nos tira das trevas e nos leva para a luz, que nos purifica, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Fale com Deus nesse momento, fale com o Senhor.